hoje nós vamos trazer mais alguns ensinamentos à luz da Bíblia sobre a divindade de Cristo, que desde um tempo atrás, desde muitos anos, desde 325, do ano 325, começou a ser questionada. Foi quando surgiu essa questão de questionar se Jesus era Deus ou não. O questionamento surgiu na igreja de Alexandria, através de um homem chamado Ário, do qual derivou a doutrina do arianismo, e ele começou a questionar a divindade de Cristo, e aí então se convocou naquela época, no ano 325, o Concílio de Nicéia, que era para definir, entre outros assuntos, principalmente acerca desse tema da divindade de Cristo. E as discussões nesse concílio, elas giravam em torno de dois posicionamentos. O primeiro deles, que era o de Alexandre, que ele defendia que Jesus ele não teve começo, que Jesus ele foi gerado da mesma essência do Pai, que Jesus já existia desde o princípio, juntamente com o Pai, e ele também é Deus como o Pai é. E o outro posicionamento, que era o de Ário, que ele defendia que Jesus ele teve um começo, que ele foi criado, e por ter sido criado, logicamente ele não seria Deus. E ali reuniram-se 318 pastores, que não são aqueles 318 da campanha da televisão, tá? Não vá lá pensando que é eles, 318 bispos, e ali, de maneira esmagadora, o posicionamento de que Jesus é Deus, de que Jesus ele existia, desde o início já com Deus, tem a mesma essência de Deus, que foi defendida como sendo realmente a verdade bíblica. Porém, essa verdade de que Jesus também é Deus, ela já estava bem presente na vida da igreja primitiva e na própria Bíblia antes desse concílio. Esse concílio ele só veio reafirmar aquilo que as Escrituras já defendiam e aquilo que a própria igreja primitiva não somente cria não somente pelo que tinha na palavra, mas pelo que vivia, pelo que experimentava, pelos sinais que ela experimentava no meio do seu povo. Mas tem um texto que nós encontramos, onde Jesus nos deixa muito claro que Ele é Deus, e nesse texto nós vemos por que Jesus é Deus, e eu quero compartilhar ele com você hoje à noite. Está em Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Aqui a gente encontra as palavras de Jesus para os seus discípulos, quando Jesus ressuscita. E no primeiro momento que ele encontra os discípulos, ele encontra apenas com 11 discípulos. A Bíblia diz que Tomé não estava presente nesse primeiro encontro. E quando ele encontra essa palavra que ele dá para os discípulos, ele deixa claro, primeiro, que ele tinha ressuscitado pelo seu próprio poder. Aí ele já começa a nos ensinar a verdade de que ele é Deus. Porque todos os outros líderes religiosos que um dia você ouviu falar, e tem muitos líderes religiosos que deixaram a sua contribuição para a humanidade, deixaram ensinamentos, deixaram princípios, deixaram verdades, mas todos os outros líderes religiosos que você ouviu falar, eles estão mortos. A Bíblia diz, a história diz que eles morreram e continuam mortos. O único que a Bíblia diz que depois de 3 dias ele ressuscitou pelo seu poder foi Jesus Cristo. Então aqui ele já nos afirma a sua divindade, porque somente sendo Deus ele poderia ressuscitar. E quando ele encontra com os 11 discípulos, e ele traz essa palavra que nós lemos, que está em Mateus capítulo 28, a primeira verdade que nos afirma, que nos deixa claro que Jesus é Deus, é porque ele se deixa adorar pelos seus discípulos. A Bíblia diz que quando os discípulos o encontraram, eles o adoraram. E a Bíblia não registra que Jesus os repreendeu ou que Jesus rejeitou a adoração. A Bíblia relata que Jesus recebeu a adoração deles. E esse texto, esse momento, ele está muito relacionado com o episódio das tentações. Quando Jesus está se preparando para a missão, e ele é levado para um monte muito alto pelo diabo, para ser tentado, diz a Bíblia, e o diabo mostra para ele toda a cidade, e o diabo diz para ele o seguinte: tudo isso é meu, e tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus responde para ele, o que ele diz? Ao Senhor teu Deus somente
adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus estava dizendo que só Deus era digno de ser adorado, era digno de receber culto. Depois desse momento, Jesus passa por toda a via dolorosa, Jesus é morto, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita de maneira gloriosa, e agora ele se encontra com os discípulos, e os discípulos o adoram. E aqui ele se depara com aquela verdade que ele viveu lá atrás. Quando ele disse lá atrás que só Deus, só o Senhor é digno de adoração, e agora ele se deixa adorar pelos seus discípulos, ele está nos dizendo claramente que ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Essas verdades, elas estão muito relacionadas. A resposta de Jesus a Satanás em Mateus 4, capítulo 10, quando ele diz que somente Deus é digno de receber a adoração e de receber o culto, se traduz aqui em ação dos 11 agora, quando a Bíblia diz, em Mateus 28, versículo 7, que os discípulos, ao encontrarem com Jesus, eles o adoraram. Então aqui nós já encontramos a primeira evidência de que ele é Deus. 8 dias depois, mais precisamente, Jesus aparece novamente. Só que nesse momento, Tomé está presente, que não estava no primeiro momento. E a Bíblia diz em João 20, 28, que depois da ressurreição, quando ele aparece agora para os discípulos pela segunda vez, com Tomé presente, Tomé, ele vê Jesus e faz a seguinte afirmação: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E mais uma vez, a Bíblia não registra que Jesus o repreendeu. E eu tenho certeza que se Jesus não se visse como Deus, não soubesse que ele era Deus, ou não quisesse ser visto ou tratado como Deus, ele teria sido o primeiro a ter dito: opa, pode parar. Só o Pai é digno de adoração. Sim ou não? Quando Jesus, mais uma vez, aceita da parte de Tomé a adoração e a sua divindade, como ele diz, não somente meu Senhor, mas ele diz meu Senhor e meu Deus. Quando ele aceita, mais uma vez, ele deixa claro que ele era Deus, assim como o Pai. E ele ainda diz o seguinte, ele diz: Tomé, agora que você me viu, agora que você viu que eu ressuscitei pelo meu próprio poder, é que você acredita que eu sou Deus. Antes você não acreditava. E ele diz: bem-aventurados são aqueles que mesmo sem ver, eles acreditam. Ou seja, Jesus estava dizendo que havia maior valor em quem acredita sem ver do que aquele que só vê. Mas Tomé, quando ele diz agora que você viu, ele está dizendo agora você tem certeza que eu sou Deus. E mais uma vez nós encontramos de maneira muito clara Jesus se colocando como Deus, recebendo adoração, recebendo o título de Deus e recebendo de maneira muito grata, recebendo de maneira que ele não repreende Tomé, reconhecendo assim que ele realmente era Deus. Quando a gente olha para Hebreus capítulo 1, versículo 6, e esse texto se refere a Jesus, quando a Bíblia diz assim, que todos os anjos de Deus o adorem. Essa instrução ela é dada pelo Pai. E os anjos, eles sabiam que o único que eles poderiam adorar corretamente era Deus. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, está lá que os anjos sabiam que somente Deus era digno de adoração. E agora o próprio Pai dá ordem aos anjos para que os anjos o adorassem. E mais uma vez nós encontramos, Jesus é Deus, porque ele se deixa adorar pelos discípulos, ele se deixa adorar no segundo momento por Tomé, por um outro discípulo, ele se deixa adorar pelos anjos, deixando muito claro aqui que ele também é Deus. Amém, queridos? Mas ele também deixa claro que ele é Deus, porque ele dá a certeza para os seus discípulos de que todo poder pertence a ele. Se alguém disser para você que Jesus é poderoso, não acredite. Porque Jesus não é poderoso. Jesus, ele é todo poderoso. Todo poderoso é diferente de poderoso. Ser poderoso, você tem poder, mas esse poder ele é limitado.
Mas quando ele diz para o discípulo, ele diz, olha, todo o poder me foi dado, toda a autoridade está sobre mim, e para não ficar dúvidas de que realmente ele era todo poderoso, assim como o Pai, para não deixar dúvidas de que ele também era Deus, ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Porque se ele tivesse dito que era somente na terra, talvez ainda ficasse, sabe, aberta a possibilidade de interpretação, de dizer que não, Jesus, o poder dele estava limitado na terra. Jesus não é Deus porque o reino dele é o reino terreno. Mas ele deixa muito claro, ele diz, não, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí não há dúvida de que não havia nada que estivesse fora do poder de alguém que tinha morrido e que tinha vencido a própria morte. Agora, os discípulos, eles precisavam saber que eles eram discípulos de um Senhor, eles eram servos de um Senhor, cuja toda a autoridade sobre o céu e a terra estava sobre ele. E olha que maravilha. Quando eu e você entendemos que nós somos discípulos, porque o que é um cristão, a não ser um discípulo de Cristo, um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, e saber que aquele a quem nós seguimos, aquele a quem nos chamou com um propósito, ele pode todas as coisas. Quando nós entendemos isso, querido, isso é libertador, isso é desafiador, isso é extraordinário, isso nos capacita a fazer coisas que está além da nossa capacidade humana, porque todo poder vem dele, e ele diz que todo poder está sobre ele, e aí ele faz uma outra afirmação, que ele diz, não só todo poder está sobre mim, mas eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes nós limitamos o poder de Deus, às vezes nós limitamos. Quando surge um problema muito grande, a gente desanima, a gente acha que não tem jeito, a gente perde a fé, quando na verdade é quando é necessário fé. A fé ela é necessária justamente quando a gente não pode fazer nada, quando se vai a nossa capacidade humana. Muitas vezes a oportunidade que Deus está nos dando de experimentarmos o sobrenatural é quando nós deixamos de crer. É quando nós limitamos o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, por maior que seja o problema que você está passando, o poder dele é maior. Por maior que seja a dor que você sinta, o poder dele é maior para curar, para restaurar. Por maior que seja o obstáculo, por maior que seja a tempestade, o poder dele é maior. Ele é Deus. E isso faz toda a diferença para a maneira como nós vamos desenvolver a nossa caminhada aqui na terra. Se nós vamos viver ansiosos, se nós vamos viver preocupados, se nós vamos viver com medo, porque a partir do momento que eu creio no que está escrito na palavra, que todo o poder está sobre ele, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele deixa muito claro que ele é Deus, porque ele diz, todo o poder nos céus e na terra está sobre mim. E era muito importante que os discípulos entendessem isso para o que vinha a seguir. Ele começa dizendo que todo poder e toda autoridade está sobre ele. Em seguida ele dá a missão para os discípulos aqui na terra. Ele diz, agora vão, pregue o evangelho, batize e ensine, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os discípulos, para que os discípulos aceitassem a missão, cumprir a missão deles, que é a mesma minha e a mesma sua aqui na terra, e pregar, batizar e ensinar aquilo que temos aprendido, que é o processo de fazer discípulos, essa é a nossa missão aqui na terra. Mas para que os discípulos pudessem ter coragem de ir, ele diz, olha, primeiro você precisa saber que eu tenho todo o poder. Agora vá. E a segunda coisa que você precisa saber é que eu vou estar contigo todos os dias. O que ele está dizendo? Você não precisa temer o cumprimento da missão. Você não precisa ter medo de fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Porque a teologia fala que é a grande comissão. Comissão por quê? Que é uma missão com Ele, não é uma missão sozinho. Você sabe por que eu estou aqui em cima hoje? Você sabe por que eu tive coragem de subir aqui? Você sabe por que eu tive coragem de, há anos atrás, aceitar o chamado de Deus para me tornar um pastor? Porque eu tinha certeza que Ele pode todas as coisas, porque eu tinha certeza e a promessa de que Ele estaria comigo durante toda a caminhada.
Porque mesmo olhando para mim, me sentindo incapaz, mesmo olhando para mim, sabendo que eu não tenho nada de bom, mas se Ele prometeu que Ele estaria comigo, eu não preciso me preocupar com nada. No ano de 2001, eu e minha esposa, nós tínhamos o nosso filho, que hoje é adolescente, tinha 3 meses de idade, e a nossa filha, que hoje tem 25 anos, tinha 8 anos, quando Deus nos desafiou a ir para o seminário, no Rio de Janeiro. A única figura que eu conhecia do Rio de Janeiro era o Fernandinho Beiramar. Todo dia na televisão, famoso, tiroteio, era só o que a gente via. E Deus nos chama para ir para o seminário no Rio de Janeiro. E eu não sabia como ia ser, eu não sabia como ia ser o nosso sustento, a nossa proteção, eu não sabia o que ia acontecer lá. Mas eu tinha uma promessa. Deus disse: filho, eu posso tudo. E eu vou estar contigo todos os dias. Isso para mim era suficiente. E nós fomos com a nossa família, ficamos ali quase 4 anos, e nunca nos faltou nada. Deus nos guardou, Deus nos protegeu, Deus curou, Deus proveu, Deus supriu todas as nossas necessidades, da mesma maneira que Ele faz com todo aquele que aceita o chamado, para cumprir o propósito dEle aqui na terra. Às vezes a gente fica dizendo: faz como Moisés, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu isso, eu aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre todo o poder que está nele. É sobre a presença dele conosco todos os dias. Se não fosse assim, nada do que está acontecendo aqui na Cidade Viva aconteceria. Então ele deixa muito claro para os discípulos que todo o poder estava sobre ele, para que os discípulos não temessem. E ele estava deixando muito claro que ele era Deus. Queridos, quando a gente crê nessa verdade, que ele pode todas as coisas, nós não temos medo de ir pregar, batizar e ensinar. Você vai para dentro de presídio, você vai para dentro dos hospitais, você vai para as ruas, você vai para o meio dos traficantes, você vai para todo lugar. Porque qualquer obstáculo que surgir durante a caminhada, ele diz: opa, todo o poder está sobre mim, eu posso todas as coisas. Não existe nada que possa nos parar. Há muitos textos que comprovam a onipotência de Cristo, mas eu quero citar 2 situações que me chamam muita atenção, de maneira muito clara. Quando os discípulos estão no barco e vem a tempestade, a Bíblia diz que os discípulos chamam Jesus, e depois que ele ora, repreende os ventos, repreende o mar e tudo se acalma. A Bíblia diz que os discípulos olham e dizem: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pode dar aleluia, meu irmão. Prende não, solta esse negócio aí. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Eles não falam que o vento e o mar obedeceram a Deus através de... Não, eles são muito específicos, eles são muito diretos. Eles deixam claro que foi o poder de Deus, pois só Deus pode acalmar as ondas, só Deus poderia acalmar o vento, porque foi Ele que criou. E nesse momento, mais uma vez, Jesus deixa claro que Ele é Deus, porque até os ventos e até o mar lhe obedecem. Quando Ele opera o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, a Bíblia diz que aquele milagre foi o momento em que Jesus começa ali, ele dá início, e a Bíblia usa o pronome seus. Ali Jesus dá início aos seus sinais. E a Bíblia diz que depois que ele opera esse milagre, transformando água em vinho, manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. É totalmente diferente de outros textos, onde a Bíblia relata momentos onde homens como eu e você foram usados por Deus para operar milagres e o nome de Deus foi glorificado. Querido, se tem algo que Deus não negocia, é a sua glória. A Bíblia deixa muito claro isso. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ai daquele que tentar usurpar a glória de Deus. Ai daquele que quiser para si a glória de Deus. E quando o texto deixa claro que ali foram os sinais de Jesus, foi a glória de Jesus que foi manifestada e que os discípulos creram em Jesus, mais uma vez Jesus deixa claro que ele era Deus, porque senão ele não teria direito
e nem seria louco de aceitar a glória de Deus se ele não fosse Deus. E para mim aqui fica muito claro que ele é Deus, porque, mais uma vez, ele recebe, ele é adorado, a glória é manifestada sobre ele e os discípulos decidem crer nele. Deus deu a certeza para os discípulos também, nesse encontro, de que ele era Deus, pela promessa de que ele é onipresente. Quando ele diz que estaria com os discípulos todos os dias, nós abordamos aqui um outro atributo de Deus, que é a sua onipresença e a sua onisciência. A onipresença de Deus, quando ele diz que ele estaria com os discípulos todos os dias, é que Deus ele tem um atributo que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, a sua onipresença não pode ser reduzida somente a esse conceito, de que Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, embora isso seja verdade. Eu vou contar uma história que eu contei no culto pela manhã, de uma senhora que ela queria levar a vizinha dela para a igreja, estava tendo uma campanha de evangelismo na igreja, traga um amigo, e ela convidava a sua vizinha para ir para a igreja. E a vizinha sempre encontrava uma desculpa, e um dia ela orou muito, e ela foi lá convidar a vizinha. A vizinha disse, olha, eu não vou, porque eu tenho uma plantação de cebola, e esse horário da manhã é o horário que os bichos vêm, e eu tenho que estar aqui para vigiar, não tenho ninguém, eu moro só. E ela disse, não, a gente resolve isso. A gente ora, pede para que Deus acampe os anjos dele ao redor da sua cebola, nós vamos para o culto e Deus guarda. E aí a irmã disse, é verdade? Ela disse, é. Disse, então tá bom. Oraram, estenderam as mãos, pediram para os anjos acampar ao redor e foram embora para o culto. A irmãzinha feliz da vida. Só que quando chegaram no culto, na hora da mensagem, o pastor meio pentecostal, estava meio no azeite, e o pastor diz, irmãos, os anjos do Senhor estão nesse lugar. Quando o pastor falou isso, a velhinha colocou a mão na cabeça e disse, misericórdia, abandonaram minha cebola. Quando eu chegar lá não vai ter mais nada, acabaram com tudo. E aí a irmã teve que explicar para ela que Deus tinha anjo para colocar em todo lugar, né, que a presença de Deus, ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a onisciência de Deus, o fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo é verdade. Só que quando ele coloca que ele estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos, ele também está dizendo, olha, eu existo desde o princípio. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está dizendo, olha, você não precisa se preocupar, os discípulos de Cristo não precisam se preocupar, porque ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos em momento nenhum, vocês não vão estar sozinhos em momento nenhum, e aí da mesma maneira que eu existo, desde o primeiro momento com o Pai, eu vou existir até o último dia. Aleluias. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso. A certeza de que Ele estará conosco todos os dias, de que Ele existe desde o princípio e Ele vai continuar existindo até o final dos tempos. Essa certeza de que eu e você podemos contar com a presença dEle na nossa vida. Tem uma história que em inglês, para o português foi traduzido, acho que por Pegadas na Areia, que conta que uma pessoa estava andando na praia, né, e ela olhava e ela via do lado mais duas pegadas além das dela. E ela sabia que era Deus, que era Cristo que estava ali com ela. E aí no momento mais difícil da vida dela, ela começa a olhar para o lado e ela só vê duas pegadas. E ela ora e diz, Senhor, no momento mais difícil da minha vida, quando eu mais precisei, o Senhor me deixou sozinho. Deus diz, não, filha, naquele momento que você pensava que estava sozinho, quando você via apenas duas pegadas, eram as minhas pegadas, porque eu estava te carregando no colo.
o momento mais difícil que nós precisamos, naquele momento que a gente acha que Ele nos abandonou, naquele momento que a gente acha que Ele não está ouvindo a nossa oração, naquele momento que a gente acha que Ele virou as costas para nós. Deixa eu falar uma coisa para você, é impossível isso acontecer, porque a promessa dEle é de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz que ainda que um pai, sabe, sendo um pai humano, sabe, aí, mesmo assim, ele não consegue dar coisas más para o seu filho. Imagina o pai que está nos céus. Imagina o filho que tem a mesma natureza do pai. Jamais ele vai abandonar a mim e a você, querido. Grave isso no seu coração. Ele é Deus. Ele é Deus, mas Ele é Deus presente. Ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco. Jesus foi a maneira que Deus encontrou, sabe, de se aproximar mais de mim e de você, de estar mais perto de mim e de você. E Ele envia o seu Filho para viver como homem, para conhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, e assim poder ser gracioso e misericordioso no momento que Ele percebe que a nossa força foi embora, que a nossa capacidade foi embora. A promessa dEle de que Ele estaria conosco todos os dias é maravilhosa. E da mesma forma que quando Moisés é enviado para desmascarar o império egípcio, né, para ir a Faraó, Moisés, ele conta com essa mesma promessa. Moisés reluta, e Deus diz assim para Moisés: eu estarei contigo. Quando Deus vai transicionar a liderança do povo de Israel para Josué estava com medo do desafio. Deus disse: Josué, agora é contigo. Você vai assumir a liderança do povo, você vai conduzir o povo até a terra prometida. E Josué começa, né, a ficar com medo, começa a ficar inseguro. E o que é que ele diz para ele? Ele diz: Josué, apenas obedeça, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque eu estarei contigo e tu serás bem-sucedido em tudo aquilo que tu fizeres. Agora, não basta crer que Ele vai estar conosco. É importante lembrar, quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que pode todas as coisas. Então, por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive passar por momentos difíceis, passar por caminhadas difíceis, porque nele nós podemos todas as coisas. E ele deixa isso muito claro, que tudo isso só é possível porque Ele é Deus. Quando nós olhamos um outro atributo de Deus, que nós encontramos em Cristo, é a sua onisciência. Ou seja, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já conhece. A Bíblia diz que Ele já sabia quem haveria de traí-lo. Ele já sabia. Ele é onisciente. Só Deus sabe todas as coisas. E Ele, como Deus, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Então, quem melhor do que Ele pode nos conduzir, pode nos orientar, pode conduzir a nossa vida? Querido, quando nós olhamos para Ele e entendemos que Ele é Deus, entendemos que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, que Ele nos ama acima de todas as coisas, nós conseguimos entrar na dimensão do descanso. Tem muita gente dentro das igrejas que está angustiado, que está preocupado, e a preocupação leva à angústia, a angústia leva à síndrome do pensamento acelerado, que leva à depressão, que leva a uma série de outras doenças, porque não consegue descansar em Deus, porque muitas vezes não sabe quem é o Deus, não sabe quem é o Cristo a quem ela está servindo. Porque quando nós o conhecemos verdadeiramente, nós descansamos. Porque quando nós entendemos que, primeiro, Ele nos ama acima de todas as coisas. E Ele já provou isso. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu na cruz por mim e por você, sendo eu e você ainda o quê? Pecadores. Que prova de amor maior alguém pode dar do que dar a vida do seu filho por mim e por você? Então Ele não precisa provar que nos ama. Tá? Então se Ele nos ama, Ele pode. A Bíblia diz que Ele pode tudo. Então se Ele nos ama, se Ele conhece a minha necessidade, e se Ele pode, por que eu vou ficar preocupado?
E às vezes a gente fica tentando manipular as coisas para sair do jeito que a gente quer. A gente fica tentando dar um jeitinho, a gente ora, a gente pede, aí Deus conduz da maneira diferente. Aí a gente começa a usar o nosso poder de persuasão, a gente começa a usar as amizades, e eu vou te falar uma coisa, funciona. Muitas vezes vai funcionar, você vai conseguir o que você quer, só que aquilo que você quer não é o melhor para você. A Bíblia diz que só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Mas nós só conseguimos descansar na vontade dEle quando nós cremos que Ele pode todas as coisas e que Ele sabe todas as coisas. O meu papel e o seu é orar. A Bíblia diz, lança sobre mim toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, através de oração e súplica. Esse é o nosso papel. O meu papel e o seu é orar, é buscar Deus, é colocar diante de Deus. O papel de Deus é decidir. Ele decide, porque Ele sabe qual é o melhor caminho. A Bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas que o final levam à morte. Eu e você enxergamos o ontem e o hoje. Deus enxerga o ontem, o hoje e o amanhã. Muitas vezes Ele está te dizendo não, porque Ele sabe o que te espera lá na frente. Da mesma maneira que muitas vezes você diz não para o seu filho, que é adolescente ou é criança, e ele não entende, porque ele não tem a maturidade que você tem, ele não sabe os riscos que ele está correndo. Deixa eu dizer uma coisa para você, você só vai começar a descansar na vontade de Deus para a sua vida, quando você se tornar alguém maduro. Para de ser crente chupetinha, que tudo que Deus não faz, vou sair da igreja. Deixa Deus conduzir. Crente maduro, quando Deus diz sim, Ele glorifica. Quando Deus diz não, Ele glorifica mais ainda. Que Ele diz, se Deus não tivesse me dito não, eu teria ido por esse caminho, eu teria feito besteira. Eu não sei porquê, mas eu sei que se Ele disse que não, é o melhor para a minha vida. Mas a gente só entra nessa dimensão quando a gente enxerga que Ele é Deus, e que Ele é onisciente, que Ele conhece todas as coisas, que Ele conhece coisas que eu e você não conhecemos. Quando a última afirmação que Ele faz, que nos revela que Ele verdadeiramente é Deus, é quando Ele olha e Ele diz, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus jamais se colocaria naquele lugar, se Ele não fosse Deus. E tem tantos textos, eu quero ler alguns com você, para você entender como a Bíblia é altamente cristológica. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, está em 1 Pedro 1:2. 1 João 5, 7 e 8, ele diz, há três que dão testemunho, o Espírito, Deus, a água, o Espírito Santo e o sangue, que é o Filho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, 2 Coríntios 13, 14. Em toda a Bíblia nós encontramos Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Se Deus é Pai, se o Espírito Santo, se o Pai é Deus, se o Espírito é Deus, o Filho também é Deus. O Filho também é Deus. Outras evidências de que Jesus é Deus é quando Ele deixa claro, Ele declarou ser Deus quando, em João capítulo 8, versículo 58, Jesus está falando para os judeus acerca de Abraão. E quando Ele está falando para os judeus, Ele diz assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Aí os judeus piram o cabeção com Ele, pega a pedra para jogar em Cristo. Por quê? Porque os judeus sabiam exatamente o que essa expressão representava. Eles lembravam do momento da experiência de Moisés com Deus na sarça ardente. Quando Deus se revela para Moisés como sendo eu sou. Quando Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou, o judeu disse, como assim? Você está blasfemando? Você está querendo dizer que você é Deus? Jesus diz, é isso mesmo. Se Jesus não fosse Deus, realmente dizer eu sou seria uma blasfêmia. Mas Ele verdadeiramente é Deus com o Pai,
e com o Espírito Santo. Ele deixa muito claro essa verdade quando ele faz essa afirmação. Todos esses termos, todos esses textos, tomados de maneira conjunta com outros textos que eu creio que foram citados também nas primeiras mensagens dessa série, nós conseguimos observar a alta cristologia da Escritura, querido. O ensinamento da Bíblia ele é uniforme e que Jesus foi Deus manifestado em carne. O Verbo que se tornou carne. Para quê? Para ele conhecer as limitações humanas. Jesus viveu como eu e como você, com exceção do pecado que não alcançou ele. Mas ele sabe a minha limitação e a sua. Só alguém que vive como ser humano vai conseguir entender, ser misericordioso, ser gracioso no momento em que nós falhamos. E que ele olha e ele diz, ele não falhou porque ele quis, ele falhou porque a humanidade dele é limitada. E aonde ele falha entra a minha graça, entra a minha misericórdia. Agora, qual a implicação disso tudo para nós? Para a nossa vida? Porque a partir do momento que o inimigo levanta pessoas para tentar desconstruir a divindade de Cristo, é porque o fato de Jesus ser Deus, isso tem uma implicação poderosa na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Porque Ele é Deus, primeiro, você pode ter a certeza de que Ele está vivo. Porque nenhum dos outros líderes, como eu falei inicialmente, que viveram sobre a terra e morreram, ressuscitaram. Somente Jesus. Então, por Ele ser Deus, nós temos a certeza de que Ele vive. Só sendo Deus, Ele poderia ressuscitar. E por Ele ser Deus, nós não somente podemos, como devemos adorá-lo, como os discípulos o adoraram. Só que não adorá-lo num culto, adorá-lo num momento específico, mas por Ele ser Deus, Ele é digno de que a nossa vida seja uma vida de adoração a Ele. As nossas escolhas, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato os meus filhos, a maneira como eu trato o meu irmão, a maneira como eu trato no meu trabalho, a maneira como eu me relaciono com a minha cidade, com a minha sociedade, tudo isso são oportunidades que nós temos de adorar a Deus através da nossa vida. Se Jesus é Deus, Ele merece a nossa adoração. Porque Ele é Deus, nós podemos entregar a Ele as nossas vidas, pois não há nada que Ele não saiba e nem possa resolver. Porque Jesus é Deus. Porque muitas vezes você entrega a sua vida a Jesus. Se você não entender o que Ele é, por que você deve entregar a sua vida a Ele, se você não entender que Ele é Deus como Pai, que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, e aí eu quero dizer para você, querido, por que vale a pena entregar a nossa vida a Ele? Por que um dia, há 24 anos atrás, eu decidi entregar a minha vida a Ele? Porque eu entendi que, porque Ele é Deus, não há tempestade que Ele não possa acalmar. Não há dor que Ele não possa curar. Não há porta que Ele não possa abrir. Não há situação que Ele não possa restaurar. Às vezes nós temos situações do passado que nos incomodam, dores, feridas, e que a gente acha que não tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe dor que Ele não possa curar. E eu vou te dizer por quê. Porque você pode ter sido frustrado, decepcionado, ferido, magoado, traído, da pior maneira possível. Mas por pior que tenha sido a tua experiência, ela não se aproxima do que ele passou. Ser traído, cuspido no rosto, cravado uma coroa de espinhos, crucificado, humilhado publicamente, submetido ao pior tipo de morte que existia na época, por quem ele veio salvar. Por quem ele veio salvar. Não existe dor que ele não possa curar. Nele, porque Ele é Deus, toda dor, todo ressentimento, toda mágoa que nos entristece, que tira a nossa saúde, que tira a nossa qualidade de vida, pode ser curada nele. Não importa o problema ou a situação que você esteja passando hoje.
Não existe porta que Ele não possa abrir. Não existe situação que Ele não possa reverter. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus. Ele é todo-poderoso. Ele sabe todas as coisas. E independente do pecado que eu e você cometamos, independente dos erros que você cometeu, deixa eu dizer uma coisa para você. Porque Ele é Deus, Ele tem poder para perdoar os pecados. Quando botaram diante dele, que Ele disse para o paralítico, levanta e anda. Não, Ele disse, perdoados são os teus pecados. Disseram para Ele, perdoar pecado é fácil. Quero ver fazer o paralítico andar. Jesus olha e diz, para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecados. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele estava dizendo, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe pecado que eu não possa perdoar. Porque Ele é Deus.